Hoje nós estamos vivendo uma encomenda diferente. A igreja, a comunidade cristã, de 40 anos atrás, tinha uma demanda. A igreja de hoje tem outra demanda, tem outro momento. Deus continua o mesmo, a mensagem continua a mesma. Deus te usa, Deus te chama para que você apresente a palavra a essas pessoas. Como é que você enxerga esse momento brasileiro hoje? Como em qualquer lugar do Brasil, você tem pessoas vivendo momentos diferentes. Tem pessoas com muito dinheiro, sem dinheiro. Tem pessoas com muito estudo, sem estudo. Tem pessoas que são de esquerda, outras de direita. Outros que pensam A, outros pensam Z. Como é que você vê esse assunto? Como é que você tem trazido para a tua comunidade a mensagem e onde fica o equilíbrio dessa história? Uhum. O Evangelho trata do novo nascimento. Ele fala de um novo ser humano que, na Irmandade, propõe uma nova sociedade que aponta para um novo mundo pós-redenção. A realidade do anúncio do Evangelho é, nas palavras de João Batista, mudem a cabeça de vocês, façam uma metanoia, né? Arrependei-vos, porque está chegando um outro reino. Mas quando Lucas mostra a pregação de João Batista, o povo pergunta para ele, o que a gente faz? Ele diz, você tem uma túnica, reparte com quem não tem. Você tem comida, dá para quem não tem. Aí vem os publicanos. E nós, o que nós fazemos? Sejam honestos e não cobrem o imposto além do que vocês devem cobrar. Ele não disse deixem de ser publicanos. Esse é o seu trabalho. Mas faça como um nascido de novo. E aí vem soldados romanos e perguntam, e a gente? O que a gente faz? Ele falou, você se contente com o seu soldo, não faça abuso de autoridade e não dê falso testemunho. Não incrimine pessoas injustamente. Jesus não estava dizendo pare de ser publicano ou pare de ser soldado. Ele está dizendo, de dentro de você vai brotar uma nova ética e um novo jeito de ser o ser humano que você é. A resultante disso vai ser uma nova ética para você que é dentista, para você que é motorista, para você que é dono de empresa, para você que é patrão e para você que é funcionário. As perguntas ao longo das eras mudam, mas a resposta ainda é a mesma. Porque a gente continua respondendo para um coração vazio, para um ser humano frágil, aonde ganância, inveja, insegurança, medos, carências continuam governando. O que muda é a época, se é o dinheiro, se é a televisão, se é o computador, se é a internet, se é o cargo, se é a fábrica ou se é as redes sociais. Mudam as perguntas, mas elas batem no mesmo ser humano carente, vazio e morto. Então eu tomei uma decisão de que eu vou falar expositivamente aquilo que o Evangelho diz. E agora eu estou pregando João, trecho a trecho, verso a verso. Deixa eu entender o que o João, que andou com Jesus, que deve ter escrito o seu Evangelho lá no fim da vida dele. Um dos últimos. Né? Um dos últimos, tipo, sei lá, mais de 40 anos depois da morte de Cristo, assistindo o que tinha acontecido provavelmente pós-revolução dos judeus no ano 70, resultante da separação de judeus e cristãos. O cristão já não estava mais na sinagoga e no templo. E já vivendo num ambiente gnóstico. Um ambiente muito gnóstico do final do primeiro século, ao mesmo tempo que crescia a perseguição. O que esse cara, num mundo tão efervescente como daquela época, tinha a dizer para as pessoas? É como ler 1 Coríntios. Corinto é uma São Paulo dos dias de hoje. Uma cidade pulsante, com negócio, com comércio, com 2 portos, com trânsito, com estrangeiros, várias culturas, várias religiões, uma cidade cosmopolita, doida, com soldados que moravam lá aposentados, com escravos que já tinham sido livres e escravos que ainda eram escravos, que sentavam juntos na mesma comunidade. Na mesma comunidade de Corinto tinha o pobre e o patrão. Tinha o cara que era soldado e o que não era mais. Tinha o cara que era escravo e tinha sido livre, já comprou a sua liberdade, e o que não tinha, ainda era escravo. Então você tinha senhores, suzeranos e vassalos, e Paulo fala da essência. Porque no fim das contas, o que fazemos na nossa profissão, nas nossas escolhas sociais e políticas, vai ser um reflexo de quem somos. E o Evangelho fala desse novo ser humano, dessa nova realidade do ser humano.
O evangelho vai fundo nas nossas carências, sabe, no nosso ódio, nas nossas invejas, nas nossas disputas, na nossa ganância, nessa nossa tentativa de sobrepujar, de dominar, nessas paixões que nos governam da cabeça até a genitália e vai até os pés. As paixões que pulsam dentro da gente, sabe? É isso que o evangelho fala. No fim das contas, o que fazemos no mundo que a gente vive é uma consequência de quem somos. O evangelho dá para a gente a nossa ortodoxia. Ele nos ensina, de verdade, a revelação da realidade sobre o mundo decaído e o que Cristo é para nós. A partir dessa ortodoxia, a gente tem uma ortopatia, um novo jeito de sentir, um novo jeito de se enxergar, um novo jeito de ser. E a partir disso vem uma ortopraxia, a maneira correta de se comportar e de se fazer o que se faz. Então tem gente que olha o comportamento humano, seja no trabalho, profissão, política, e fica o combate e o embate na ortopraxia, na praxis da coisa. Mas o evangelho, na correta instrução, traz um correto ser humano, um correto sentimento. Quando eu entendi isso, eu disse, eu sou um anunciador desse evangelho aqui. Eu vou falar ao íntimo do ser humano nas realidades, nas verdades, nas categorias que Cristo anunciou. Porque o que ele disse lá para o Pilatos continua valendo para o Trump hoje. Você está entendendo? O que ele falou lá para o Nicodemos continua valendo para o senador hoje aqui. Porque mudou a época, mudou a tecnologia, mas o íntimo do ser humano continua o mesmo. Eu acho que esse é o ponto central do que você falou, né? Mudam as linguagens, mudam as situações, mudam as tecnologias disponíveis, mas continuamos sendo homens que precisam de encontrar seu caminho, homens que precisam de Deus, e Deus continua o mesmo. Imutável. O mesmo. Agora, o que a gente vê hoje, até nas comunidades cristãs, é uma mistura de tudo, onde a ortopraxia, o achismo, passa a ser muito mais forte do que a essência original. Sim. Por que eu faço tudo o que eu faço? Aquele que está realmente buscando na palavra, buscando na sua raiz essencial as suas razões de ser, os seus alicerces de comportamento, acaba encontrando isso lá. Agora, hoje em dia, você encontra o quê? Grupos cristãos dos mais diversos possíveis, lideranças cristãs também que pregam de A a Z. Então, você quer uma igreja que dê apoio a uma certa linha, você vai encontrar. Vai encontrar. E não precisa nem gastar sola. É praça de alimentação, você escolhe o que você quer. Você vai lá e consome o que você quer. Eu quero comida japonesa, vou lá e compro. Acabou. Eu quero uma igreja mais liberal, quero uma igreja mais tradicional, mais expositiva, menos expositiva. Você encontra de tudo hoje em dia. Uhum. A vontade do freguês, onde o freguês passa a ser o mercado. A igreja também atende um certo mercado hoje em dia. Ao mesmo tempo que ele é o próprio Deus de si mesmo. Exatamente. Porque ele procura algo que lhe honre, lhe satisfaça e lhe agrade.